Boa noite a todos. Hoje é exatamente 8 de outubro de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Vamos fazer a 460, tá? Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. De fundamental importância esse estudo, para entendermos no nosso dia a dia, estarmos muito atentos aos pensamentos que chegam de surpresa, para que possamos identificar e saber dar um rumo a esse pensamento, tá bom? Vamos fazer a nossa prece? Queridos amigos, queridas amigas de Ideal Espírita, vamos unir os nossos pensamentos em um só divino amigo Jesus. Amor querido, cá estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em torno da obra espírita. Cada um de nós aqui, se aqui estamos, é que carregamos a vontade de aprender para melhor compreender e para melhor Te servir. E Te servindo, estaremos sempre no caminho que nos leva a Deus. Amor querido, que os amigos espirituais que aqui se fazem presentes possam nos inspirar e nos conduzir. Porque se aqui estamos em Teu nome. Que a Tua paz possa nos envolver e lhe pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Graça Te damos. Na questão 459, Allan Kardec perguntou: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos... Nós ticamos bastante essa resposta, né? Vamos agora para 460. Além dos pensamentos que nos são próprios, então, ou seja, todos os pensamentos são pensamentos inspirados pelos espíritos desencarnados? Não. Existem pensamentos que são nossos. E é esse exatamente o objetivo. Eu preciso saber identificar o que é meu e o que não é meu. Então nós temos o nosso arquivo, nós temos a nossa memória, e que traz às vezes uma situação vivida aciona. Além da memória, tem também algo muito comum, que é a autossugestão. Não podemos nos tornar pessoas fanáticas, achar que tudo é espiritual. Não. Pode ser da minha memória? Pode. Pode ser uma autossugestão? Pode. Pode ser uma influência? Pode. Tia, como é que eu vou saber? Eu acho que a primeira lógica é identificar se é um pensamento bom ou se é um pensamento ruim. Se é um pensamento bom, maravilha. Vamos lá, isso está me fazendo um bem. E o que é o bem? É o bem só para mim? Não, o bem só é bem quando é bem para todos. Se o bem for só para mim, isso já é o mal, porque é só para mim. Isso já é o mal. Então, primeiro é identificar. Se eu identifico que esse pensamento é um pensamento ruim, obviamente eu já tenho que substituir esse pensamento. E o outro ponto é se é uma autossugestão. Tá todo mundo aqui, pessoal, chamando palavrão, aquela confusão, de ai meu Deus, já sentindo um negócio, mal-estar, presença de espírito? Não necessariamente. Até pode ter, sim. Mas esse mal-estar que eu estou sentindo, eu posso ter provocado esse mal-estar.
Porque o ambiente desagrada a minha pessoa e eu começo a me autossugestionar. Não necessariamente eu estou percebendo os espíritos que estão ali, mas eu estou deduzindo que por conta da confusão tem espíritos assim, assim. Gente, às vezes nós entramos em lugares limpos, cheirosos, e tem espíritos perversos ali dentro, e ninguém sente mal. Só sente mal se vê alguém bebendo, alguém fumando, alguém chamando palavrão, alguém discutindo. Então, será que nós não estamos nos autossugestionando? Entendestes? Então, é esse critério, é essa lógica, é essa razão que nós temos que utilizar na nossa vida, no nosso cotidiano, para que não venhamos a nos tornar pessoas místicas e chegando a ridicularizar, inclusive, o estudo espírita. Tá? Então, é por isso que eu gosto do estudo, que isso nos traz a lógica, a razão e o bom senso. Estamos aqui no ambiente, está todo mundo maravilhoso. Aí de repente alguém sabe, tu sabias que nesse lugar aqui assassinaram um homem? Pronto, caiu uma bomba. Os pseudos médios presentes, não, mas eu estava sentindo realmente uma coisa assim dentro de mim, não estava sentindo nada. Autossugestão. Difere de você chegar num lugar, não saber de nada, e aí você de repente olha, sente, e aí você começa a tatear. Quem que morou aqui, hein? A pessoa diz, não, às vezes, mas você já estava sentindo. Não foi depois que alguém falou. Entendeu? Já foi um momento antes. Foi um momento antes que viu, percebeu, sentiu, identificou. E aí ela vai apenas, de uma forma muito sutil, confirmar o que ela sentiu. Eu não sou médio vidente. Às vezes tem aparições, que são coisas diferentes. O médio vidente, ele enxerga 24 horas. Aparições são casos isolados. Eu fui visitar uma cliente, numa empresa que eu trabalhava, e me passou um senhor de bermuda, uma blusa de botãozinho, relativamente magro. Eu percebi que era um espírito, era uma aparição. E eu estou ali conversando com aquela senhora. Eu digo, bem, agora eu vou constatar com ela, sem dizer o que eu vi, para ver se o que eu vi foi o que eu vi. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito desconfiada. Mas muito, não é pouco não. E Kardec ainda me ensinou a ser mais desconfiada ainda. Então, misticismo está bem longe. Aí eu disse, como é que a senhora está? A senhora mora sozinha? Agora eu estou morando sozinha. Como é que foi? O que que eu... Meu irmão morava aqui comigo, morreu faz pouco tempo. Eu digo, poxa. Ele estava doente, era? Estava um pouco doente, né? Aí eu digo, e agora? Como é que eu vou saber a roupa que trajava? Ele estava de bermuda. E eu digo assim, e nesse calor, hein? Não tem nem como a gente usar calça dentro de casa, né? O seu irmão deveria estar todo tempo de calça, né? Não. Ele estava sempre com uma bermuda, ele adorava uma bermuda, ele estava sempre de blusa, com aquela blusinha de botão. Bateu, é ele. Aí tu acha que eu falei para ela? Eu só queria confirmar se ele era ele, se eu estava vendo o que eu estava vendo. Então, o médium que estuda, ele tem que ter esse critério de pesquisa. Por isso que Kardec diz, temos que pesquisar, avaliar. Uma coisa isolada, tu não pode dar diagnóstico nenhum. Porque o esquizofrênico, ele também enxerga. E não é espírito, ele cria. Então, a gente tem que fazer um bom diagnóstico, a gente tem que fazer uma boa anamnese, a gente tem que conversar bem. Inclusive nós, na condição de médios, nós temos que saber fazer uma avaliação. Será que eu não estou me autossugestionando? Porque eu só comecei a pensar nisso depois que fulano falou aquilo. Então, o médium, ele tem que ser muito sincero consigo.
Então, além dos pensamentos que nos são próprios, então, ou seja, tem pensamentos que são nossos. Haverá outros que nos são sugeridos. Outra coisa que a gente quer falar. Ah, tia, por que os espíritos nobres permitem que esses espíritos obsessores façam? Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum espírito tem capacidade de inserir em ti um sentimento, que não é emoção. Emoção faz parte da gente. É racional, é fisiológico. Emoção é fisiológico. Um sentimento, um desejo, um vício. Eles pegam o sentimento que já está aí dentro, o desejo que já está aí dentro de nós, os vícios que já estão aí dentro de nós, e eles apenas o quê? Estimulam, potencializam. Então, de uma forma bem clara, eu gosto de cerveja? Não, eu não gosto de nenhum álcool, nenhum, não gosto. Eu acho o sabor horroroso. Nem vinho, não gosto. Uma taça de vinho aqui, de vinho lá do Porto, aqui ao meu lado. Se chegar algum irmão, espírito, tentando tomar essa taça, ele tem como me usar para isso? Por que ele não pode me usar? Eu não gosto. Não tem ressonância. Agora, troca. Põe um vatapá. Um pudim gelado. Eu não posso nenhum e nem outro. Eu não posso. Não posso mais comer o vatapá. Não posso mais comer o pudim, a não ser que seja diet zero lactose. Né? Ou seja, tem aqui dentro de mim? Tem. Ele pode usar isso, mas ainda assim quem vai bater o martelo sou eu. Se eu tiver disciplina, eu vou ficar com a boca cheia de água. Mas eu não vou comer se eu tenho o quê? Disciplina. Por isso Emmanuel advertiu o nosso Chico, orientando que para ele realizar um bom trabalho, era necessário que ele tivesse 3 coisinhas. E Emmanuel repetiu a palavra disciplina. Se eu não tenho a disciplina alimentar, eu vou comer o vatapá, eu vou comer o pudim. Detalhe, esses 2 é um verdadeiro ato de assassinato, é um verdadeiro homicídio. Então, se eu tenho um espírito que está doido que eu desencarne para me levar para o outro lado, o que ele vai fazer? Ele vai estimular. Entendeu? Então é por isso a importância da disciplina. Então, tem meus pensamentos? Tem. Tem o pensamento deles? Tem. Mas quem é que bate o martelo? Então quem é responsável? Somos nós. Então não vamos colocar responsabilidade. Ah, mas eu nem sei como eu fiz aquilo, sabe? Você meteu a colher no vatapá e comeu. Pegou a taça e tomou. Ah, eu nem sei como é que eu falei isso pro fulano, sabe? Você estava doido para falar. Não, você está entendendo? Então a gente vai usando esses subterfúgios, entendeu? A gente vai usando essas justificativas. E daí diz, não, eu acho que eu estava obsidiada nesse momento. Sim, estava. Por você. Porque o que acontece? Enquanto eu estou deslocando, que a culpa é do outro, eu não tenho que me preocupar em fazer nenhuma mudança íntima. Não, a culpa é da Lígia, não é minha. Não, eu perdi a paciência porque a Odila me tirou a paciência.
Haverá outros que nos são sugeridos. Olha aqui a resposta fantástica. Vossa alma é um espírito que pensa. Vossa alma é um ser, é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bastante até o quê? Contraditórios com aquilo que você pensa. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. Lembra sempre, as minhas tendências, as minhas vontades, os meus sentimentos atraem espíritos de comum acordo. Se os meus sentimentos são nobres, eu atraio espíritos nobres. Se os meus comportamentos ou os meus sentimentos não o são, eu também vou atrair espíritos da mesma hierarquia. Então é aquele dito, fala quem tu és e eu vou te dizer quem são as tuas companhias espirituais. O fofoqueiro vai atrair quem? Espíritos levianos. O sexólatra vai atrair quem? Espíritos sexólatras. O trabalhador fiel do Cristo vai atrair que tipo de espíritos? Trabalhadores fiéis do Cristo. Então, não é uma questão de vou orar e pedir. É uma questão de eu faço e logo eu o quê? Atraio. É simples, gente. É cartesiano. 2 e 2 é 4. Não tem que fazer nenhuma fórmula para isso. Então, o nosso processo de evolução está nas mãos de quem? A nossa. As minhas companhias espirituais, isso está na mão de quem? Na nossa. De que me vale eu orar e não arar? De que me vale orar e não trabalhar no bem? Então, a minha oração é uma oração hipócrita. Porque eu não vivo o que eu oro. Logo, eu terei a presença dos espíritos nobres? E quando a gente fala, gente, em ter a presença, não pensa em espírito nobre assim do teu lado. Ó. Rindo pra ti assim, braço cruzado. O que você está fazendo aqui? Está aqui, porque ela está pensando bem. Ter esses espíritos nobres é entrar em sintonia com eles. E receber a inspiração deles. Tu acha que isso é pouca coisa? Tu tem noção do que é receber a inspiração dos espíritos nobres em qualquer momento da tua vida? Seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar, seja no trânsito, seja em qualquer lugar. Então, ter a presença deles é entrar em sintonia e receber deles. É tipo assim, estamos ligados na mesma rádio, estamos ouvindo a mesma música. Estamos ligados, sintonizados no mesmo canal. Entendeu isso? Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, em que sentido, tia? Então, vamos dizer aqui, eu sei que eu não posso comer vatapá. Eu sei, racionalmente eu sei disso. Chega o vatapá. Eu olho para ele. E aí vem, pode vir. A minha vontade é não comer. Mas eu posso receber uma inspiração. Come, é só hoje. Não vai te dar enxaqueca não, besta. Aí eu penso, mas se eu comer hoje, mais tarde eu tenho um evangelho. Não vai dar, come. Tá vendo a dualidade?
Se há uma dualidade, existem duas ideias, existem dois pensamentos, existem duas individualidades. Existe um conflito. Quem que tem que ganhar? Qual é o lobo que vence? O lobo que eu estou o quê? Alimentando. Então, o que eu estou alimentando aí? A disciplina ou o desregramento? Se eu estou alimentando a disciplina, eu não vou cair. Se eu estou alimentando o desregramento, eu vou cair. E aí, na hora do evangelho, eu vou estar com enxaqueca. E essas coisas pequenas que a misericórdia divina coloca em nossa vida, é para a gente poder aprender com as pequenas, para poder ser levado às grandes. Se eu ainda me enrolo com as pequenas, como o papai vai me dar missões maiores? Não vai. A gente não consegue resolver uma missão mínima de um vatapá. Como é que ele vai me dar uma grande missão? Não vai. Por quê? Porque não está pronto. Papai não vai dar uma missão a um filho inconsequente. Entende isso? Faz sentido? 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Os pensamentos vão se misturar. Ele respondeu na 460. Aí Kardec, mas como é que a gente vai conseguir diferenciar o que é nosso e o que não é? O que é sugerido e o que não é? Vamos lá? Quando o pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Tinha que complicar. Gente, presta atenção. Se todo mundo começar a conversar agora, vai, começa a conversar fiada aí, fala. Oi, gente, vocês podem me ouvir um momento? Vocês podem me ouvir um momento? Ok? Vocês ouviram o que eu falei? Por que vocês não ouviram? Agora transforma essa sala no teu pensamento. Imagina tu pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Tem como você identificar em que momento um pensamento chegou e que não era teu? Não tem, por conta do barulho íntimo que é muito grande. Sabe esse povo que vai tomar banho e não sabe se passou shampoo? Ou aquela pessoa que está dirigindo e disse, meu Deus, eu já estou aqui, eu nem prestei atenção como é que eu passei por isso, por isso, por isso. Essa pessoa está num alto nível de barulho mental. Ela não consegue identificar as coisas da vida dela, ela não está presente. É uma mente muito barulhenta. Ela não vai conseguir identificar o momento que ela está recebendo uma sugestão. Já uma pessoa mais silenciosa, uma pessoa que consegue fazer e estar presente no que está... O que é uma mente barulhenta? Tu estás fazendo isso pensando naquilo. Tu estás fazendo isso pensando naquilo outro e naquilo também. Essa é uma mente barulhenta. Você está presente no que você está fazendo. Por exemplo, você pode estar aqui sentado e não estar aqui. Já foi lá na tua casa, já foi lá no teu trabalho, já foi da manhã de manhã, que ainda nem chegou. Eu disse, acho que eu vou descongelar aquele frango. Colocar em cima da erva, melhor descongelar. E a tia está falando. Né, Francisca? Alguém foi em casa já aqui? Olha, ela já foi no furacão da Flórida. Olha aí, exatamente. Isso atrapalha. Não vai resolver. Tu não tem como mandar um negócio para lá, para, furacão. Só vai sofrer. E isso faz mal, essa tensão. Então são coisas... E isso é a falta da confiança em Deus. A gente achar que a gente pode controlar tudo, né? E isso nos tira do momento. E isso atrapalha a nossa concentração, atrapalha o nosso silêncio. Daqui a pouco a gente está tendo que tomar remédios, porque a gente não consegue desacelerar o pensamento. A gente tem medo do pensamento, porque a gente está cansado.
E é algo que a gente perdeu o controle. A gente vai querer chegar nesse nível? Mas se continuarmos nesse ritmo, é lá que a gente vai chegar. Se já não chegamos. Então nós precisamos, como a gente diz assim, olha, sente o perfume da flor e assopra a velhinha. Uma coisa tão simples, que ajuda a oxigenar melhor a máquina cerebral, acalma as batidas cardíacas e você direciona o seu pensamento para isso. Mas não, a gente acha que é super poderoso, pensa 1000 coisas, imagina 1000 coisas, idealiza 1000 coisas, faz 1000 projeções. Chega uma influência daquelas perversas e você não identifica. Então, se eu faço silêncio, eu consigo identificar o pensamento, a sugestão, e eu digo, por exemplo, se eu pedir nesse momento, façam uma redação com o tema família. Então, você vai pegar o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta. Você vai primeiro o quê? Elaborar. Você vai pensar, qual é a palavra? Não, você vai pensar, você está construindo um pensamento. Isso é quem? É teu. Na inspiração, o pensamento ele chega pronto. Você não elaborou. É diferente. Entendeu? Faça isso. Gente, é mesmo, vou fazer isso. Mas você vê que a coisa chegou o quê? Pronta. Você não elaborou. Você não ficou usando a razão e a lógica para construir esse raciocínio. Ele chegou pronto. O Erasmo Carlos uma vez contou uma história interessante, que ele estava tentando fazer uma composição, compor ali uma letra, e não saía. E aí ele disse, bicho, aquele jeito do Roberto Carlos, né? Vou descansar um pouco, vou dormir. Aí ele deitou, ali mesmo no sofá, de repente ele acordou, pega rápido, passou a letra toda pronta. Isso foi o quê? E o Erasmo brinca e diz, bicho, volta a dormir de novo, que aí vai ser umas 3 composições, né? Então, isso é diferente. Então você percebe que é algo que chega pronto, algo que é sugerido, e não que você o quê? Elaborou. Quando o pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Vem pronto. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Sério? Resumindo, não é interessante, não é importante você saber se é teu ou se não é. E muitas vezes é útil não sabê-la. Por quê? Se eu estou aqui olhando para o vatapá, se eu sei que eu estou sendo autossugestionada, é mais fácil eu dizer, não vou não, tá? Mas se eu achar que aquilo é meu, a probabilidade de eu cair é maior. E aí é que está o mérito. É eu justamente, mesmo sabendo que é meu, eu dizer, não, Conceição. Isso é o autodomínio e a autodisciplina. Entendeu? Sem ter sido pressionada por alguém me dizer, olha, tu está sendo sugestionada. Eu estou sendo sugestionada, né? Pensa que isso é teu e aprenda a dizer não. Isso é que ele diz. E isso para tudo. Às vezes, amigos espirituais nos inspiram a fazer o bem. E aí eu vou e faço. Eu vou ter todo o mérito. Eu vou achar, inclusive, que fui eu. E o anjo da guarda está lá, olha. Porque não importa para ele eu saber que foi ele que indicou. Foi igual hoje, eu fazendo um serviço, e uma colega nossa mais velha teria que carregar um determinado peso e eu estava na direção. Aí ela entrou, aí veio um rapaz, eu abaixei o vidro e disse assim, por favor, ajude ela a carregar. Aí daqui a pouco ele vem segurando, deu a mão, colocou ela no carro, colocou as coisas, né? Eu fiz assim para ele. Aí ela disse assim, olha que rapaz educado, né?
me ajudou, colocou as coisas, né? Tão útil, que bom, que maravilha. Mal sabe ela. Então, é importante ela saber? Não. O importante foi que ele fez uma boa ação. E ele aprendeu a lição. A próxima vez, quando ele vê uma pessoa de idade, ou mesmo uma mulher, carregando um peso, ele vai saber carregar. Então, os espíritos nobres, eles não têm a vaidade de dizer assim, diga que fui eu que lhe inspirei. Não. O importante é que nós executamos e aceitamos essa sugestão que eles deram de uma forma muito discreta. Por quê? Porque espírito nobre respeita o livre-arbítrio. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será também a sua responsabilidade. Então, os espíritos, eles nos dão sugestões. Quem vai aceitar ou não é exatamente somos nós. 462. Os homens inteligentes e de gênio aí da de genialidade, de superdotado, né? Sempre tiram suas ideias de dentro de si mesmo. Algumas vezes, não é sempre, algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio espírito, que são espíritos que já conquistaram, que alcançaram, normalmente são missionários. Mas muitas vezes lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-la. Porque o que acontece? Um espírito extremamente intelectual na área da astronomia. E tem um cidadão aqui que não entende nada de astronomia. Tem como esse espírito inspirar e ser compreendido? Então, eles vão inspirar aqueles que já têm toda uma predisposição e que têm um conhecimento, você está estudando sobre isso. Você é um pesquisador disso. Óbvio, você também vai atrair espíritos que irão lhe dar inspiração, intuições e sugestões. Você acha que quando uma pessoa está trancada no laboratório para uma determinada descoberta, você acha que ela não recebe inspiração? Né? Claro que recebe. Por isso que ele diz, e isso digno de transmiti-las. Quando os homens não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. Ai, Senhor, me ajuda que eu não estou conseguindo resolver isso. Agora, não adianta você pedir isso nem na prova, nem no concurso público. Vai estudar. Sem que suspeitem, fazem verdadeira evocação. Quando eles pedem a inspiração, sem que eles possam imaginar, eles estão, na verdade, o quê? Evocando. Porque toda vez que eu solicito, isso já é uma evocação. Vamos para a nota. Se nos foi útil poder distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado os meios de consegui-lo, como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Então, se assim Deus o fez, porque esse é o melhor caminho. Então, lembra sempre, nós não somos marionetes. Se o somos, é porque permitimos. Nós somos senhores do nosso pensamento e devemos nutrir essa saúde mental. Aprenda a fazer uma coisa por vez. Aprenda a estar presente no que você está fazendo.
Não aceite rótulos. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você é um filho de Deus. Você é um ser pensante. Você pode sim, vós sois deuses. Você pode sim ser a sua autocura. Você pode sim e deve sim manter a saúde mental, hoje tão rara na sociedade terrena. E a gente acha muito bonito ter um rótulo e ter um diagnóstico. Então, que possamos sim nos sentir felizes em buscar a nossa saúde. E como começa? Uma coisa por vez. Um pensamento por vez. Se eu estou tomando banho, eu vou tomar o meu banho. Toma teu banho. Sinta a alegria de estar tomando o teu banho. Você não está numa cadeira de rodas. Você está de pé. Você não está se alimentando por sonda. Você está conseguindo levantar a colher e colocar, sinta esse prazer de se alimentar de forma saudável. Se você está andando, ande, sinta o prazer do caminhar. Se vai fazer uma caminhada, Senhor, ainda bem que não tem mais fumaça. Respira. Esteja presente. Essa é a melhor forma de termos saúde mental. Pense o bem. Agradeça. Deseje o bem para o outro. Quando você deseja o bem ao outro, o primeiro bem que está recebendo é você. Nenhuma pergunta? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Todos os pensamentos são pensamentos inspirados pelos espíritos desencarnados? Não. Existem pensamentos que são nossos. Eu preciso saber identificar o que é meu e o que não é meu. Nós temos a nossa memória e que traz, às vezes, uma situação vivida aciona. Além da memória, tem também algo muito comum, que é a autossugestão. Não podemos nos tornar pessoas fanáticas, achar que tudo é espiritual. Não. Pode ser da minha memória? Pode. Pode ser uma autossugestão? Pode. Pode ser uma influência? Pode. Tia, como é que eu vou saber? Eu acho que a primeira lógica é identificar se é um pensamento bom ou se é um pensamento ruim. Se o bem for só para mim, isso já é o mal. Se eu identifico que esse pensamento é um pensamento ruim, obviamente eu já tenho que substituir esse pensamento. E o outro ponto é se é uma autossugestão. Então é esse critério, essa lógica, essa razão que nós temos que utilizar na nossa vida, no nosso cotidiano, para que não venhamos a nos tornar pessoas místicas. Nenhum espírito tem capacidade de inserir em ti um sentimento, que não é emoção. Emoção faz parte da gente. É racional, é fisiológico. Emoção é fisiológico. Um sentimento, um desejo, um vício. Eles pegam o sentimento que já está aí dentro, o desejo que já está aí dentro de nós, os vícios que já estão aí dentro de nós, e eles apenas o quê? Estimulam, potencializam. O Emmanuel advertiu o nosso Chico, orientando que para ele realizar um bom trabalho,
era necessário que ele tivesse 3 coisinhas. E Emmanuel repetiu a palavra disciplina. Então é por isso a importância da disciplina. Então, tem meus pensamentos? Tem. Tem o pensamento deles? Tem. Mas quem é que bate o martelo? Então quem é responsável? Somos nós. Então a gente vai usando esses subterfúgios, entendeste? A gente vai usando essas justificativas. E daí, não, acho que eu estava obsidiada nesse momento. Sim, estava. Por você. Porque o que acontece? Enquanto eu estou deslocando, que a culpa é do outro, eu não tenho que me preocupar em fazer nenhuma mudança íntima. As minhas tendências, as minhas vontades, os meus sentimentos atraem espíritos de comum acordo. Se os meus sentimentos são nobres, eu atraio espíritos nobres. Se os meus comportamentos ou os meus sentimentos não o são, eu também vou atrair espíritos da mesma hierarquia. Então é aquele dito: fala quem tu és e eu vou te dizer quem são as tuas companhias espirituais. O fofoqueiro vai atrair quem? Espíritos levianos. O sexólatra vai atrair quem? Espíritos sexólatras. O trabalhador fiel do Cristo vai atrair que tipo de espíritos? Trabalhadores fiéis do Cristo. Então, não é uma questão de vou orar e pedir. É uma questão de eu faço e logo eu o quê? Atraio. É simples, gente. É cartesiano. Então, o nosso processo de evolução está nas mãos de quem? A nossa. As minhas companhias espirituais, isso está na mão de quem? Na nossa. De que me vale orar e não trabalhar no bem? Então, ter a presença deles é entrar em sintonia e receber deles. É tipo assim, estamos ligados na mesma rádio, estamos ouvindo a mesma música. Se há uma dualidade, existem 2 ideias, existem 2 pensamentos, existem 2 individualidades. Existe um conflito. Quem que tem que ganhar? Qual é o lobo que vence? O lobo que eu estou o quê? Alimentando. Então, o que eu estou alimentando aí? A disciplina ou o desregramento? Se eu estou alimentando a disciplina, eu não vou cair. Se eu estou alimentando o desregramento, eu vou cair. E essas coisas pequenas que a misericórdia divina coloca em nossa vida, é para a gente poder aprender com as pequenas, para poder ser levado às grandes. Se eu ainda me enrolo com as pequenas, como o papai vai me dar missões maiores? Não vai. A gente não consegue resolver uma missão mínima de um vatapá. Como é que ele vai me dar uma grande missão? Não vai. Por quê? Porque não está pronto. Imagina tu pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Tem como você identificar em que momento um pensamento chegou e que não era teu? Não tem, por conta do barulho íntimo que é muito grande. O que é uma mente barulhenta? Tu estás fazendo isso pensando naquilo. O que é uma mente silenciosa? Você está fazendo isso e pensando nisso. A gente acha que é super poderoso. Pensa 1000 coisas, imagina 1000 coisas, idealiza 1000 coisas, faz 1000 projeções, chega uma influência daquelas perversas e você não identifica. Então, se eu faço silêncio, eu consigo identificar o pensamento, a sugestão. Na inspiração, o pensamento ele chega pronto, você não elaborou. É diferente. Isso é diferente. Então, você percebe que é algo que chega pronto, algo que é sugerido e não que você o quê? Elaborou. Não é interessante, não é importante você saber se é teu ou se não é. E muitas vezes é útil não sabê-la. Se eu achar que aquilo é meu, a probabilidade de eu cair é maior. E aí é que está o mérito. É eu justamente, mesmo sabendo que é meu, eu dizer não.
Isso é o autodomínio e a autodisciplina. Pensa que isso é teu e aprenda a dizer não. Às vezes, amigos espirituais nos inspiram a fazer o bem. E aí eu vou e faço. Eu vou ter todo o mérito. Eu vou achar, inclusive, que fui eu. Nós somos senhores do nosso pensamento. E devemos nutrir essa saúde mental. Aprenda a fazer uma coisa por vez. Aprenda a estar presente no que você está fazendo. Não aceite rótulos. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você é um filho de Deus. Você é um ser pensante. Você pode sim, vós sois deuses. Você pode sim ser a sua autocura. Você pode sim e deve sim manter a saúde mental, hoje tão rara na sociedade terrena. Esteja presente, essa é a melhor forma de termos saúde mental. Pense o bem, agradeça, deseje o bem para o outro. Quando você deseja o bem ao outro, o primeiro bem que está recebendo é você. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus nosso Pai por esse momento, ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.